Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à nossa segunda aula de Contabilidade Social e Ambiental. Eu sou o professor Regis Garcia. Esta aula, ela está dedicada à compreensão e também à prática relacionada às atividades contábeis. Então, hoje, nós falaremos das normas que orientam a atividade contábil relacionados com os aspectos da transparência e das demonstrações e evidenciação das informações socioambientais. A ideia é conhecermos os conceitos, conhecermos a prática que vai nos orientar como estimar os eventos ambientais, como divulgar, como lidar com a questão da transparência. As palavras-chave para que vocês possam recuperar a aula no segundo momento estão aqui. Quando nós falamos em transparência, quando nós falamos em evidenciação, nós estamos falando de algo que está profundamente relacionado com o objetivo da contabilidade. O objetivo da contabilidade é, a partir do seu objeto, que é o patrimônio das entidades, evidenciar todas as mutações, mudanças, alterações no patrimônio das entidades ocorridos a partir dos fatos contábeis. É muito importante que nós saibamos como a legislação orienta que seja feita essa divulgação no que se refere à questão socioambiental. Não que haja tanta diferença daquilo que nós já conhecemos da contabilidade tradicional, todavia, a legislação, ela busca garantir que alguns aspectos sejam efetivamente cuidados pela contabilidade para atender a essa demanda, né, da sustentabilidade empresarial. Por isso que hoje a aula está muito focada na questão normativa e processual. Combinado? Vamos lá. Em termos de contexto, ou seja, de onde nós partimos para lidar com as normativas, lidar com os processos, principalmente os processos de estimação dos eventos ambientais, né? Nós precisamos responder ao seguinte: por que nós fazemos esta estimativa? Por que estimar os eventos ambientais? Outro aspecto é, se nós temos que estimar os eventos ambientais, qual o impacto destas estimativas sobre o patrimônio da entidade, sobre principalmente o patrimônio líquido, o PL das entidades. E o terceiro aspecto é como melhorar a qualidade da informação socioambiental. Essas três questões que representam o contexto da contabilidade socioambiental no que se refere à transparência, evidenciação, que nós vamos discutir na aula de hoje, eles nos dão uma ideia de que a maior preocupação dos agentes que fazem as normas, que fazem os regulamentos, inclusive das legislações, é que, havendo a possibilidade de um evento futuro ocorrer, havendo a necessidade de você determinar um valor, determinar quanto vale uma determinada área ambiental, a contabilidade precisa fazê-lo. Então, o motivo dessa mensuração é que o stakeholder, aquele que está do outro lado da informação, que precisa da informação contábil, ele tenha a segurança de que quando ele olha um balanço patrimonial, né, que ele olha lá o ativo, passivo, patrimônio líquido, que não esteja nada fora desse balanço, inclusive as questões socioambientais. Por esse motivo, que inclusive eventos ambientais precisam ser mensurados. A qualidade informacional, que é o terceiro aspecto destacado aqui no contexto, depende da correta mensuração destes eventos, né? E aí você chega na questão do impacto. Quando alguém lê um demonstrativo, quer seja o balanço patrimonial, quer seja um relatório de sustentabilidade, ele tem que enxergar ali as ações das empresas no sentido de socioambiental. Combinado?
Eventos socioambientais. Bem, para iniciarmos a nossa discussão sobre os eventos socioambientais, há necessidade de nós aprofundarmos uma questão legal, né? O direito ambiental. Nós, talvez, né, tenhamos ouvido falar no RIMA, mas, às vezes, não conhecemos o que deriva este RIMA, que é o EIA. EIA é um documento derivado da Política Nacional do Meio Ambiente que determina que se você precisa licenciar uma atividade que utiliza recursos ambientais ou que ofereçam riscos, né? Ou seja, empresas potencialmente poluidoras, elas precisam apresentar, desenvolver, na verdade, um estudo de impacto ambiental, conhecido como EIA. Esse estudo ele é desenvolvido por empresas credenciadas, especializadas, né, neste tipo de análise. Claro que isso tem um custo, isso tem um impacto, né, sobre o patrimônio da entidade, mas se você não fizer o estudo, você não tem a sua autorização concedida. Ou seja, você não conseguirá operar, né? Você não conseguirá operar a sua empresa naquelas condições que você está pretendendo. Então, o EIA, Estudo de Impacto Ambiental, é uma exigência que deriva da Política Nacional do Meio Ambiente, que, por sua vez, do EIA deriva-se o relatório. Vamos lá. O EIA, ele visa, né, você determinar, ou seja, a empresa apresentar as condições relacionadas a um diagnóstico de que tipo? Ambiental, da área na qual você irá se estabelecer. Então, imaginem, aqui para nós exemplificarmos, né? Imagine uma empresa que pretende explorar água mineral em uma determinada região que oferece, né, veios d'água, enfim, todas as condições, o lençol freático, enfim, né, lagoas subterrâneas, né, que sustentem a exploração. Isso vai ser apresentado. Olha, o diagnóstico que nós fizemos da área que você pretende operar com extração de água mineral, né, tem esta e esta característica. Isso está justamente vinculado ao estudo de impacto ambiental. Haverá também a necessidade de descrição que ação está sendo proposta. Ou seja, olha, a ação que eu quero desenvolver naquela área é explorar, né, a água mineral. Agora, o que é necessário você avaliar, né? É mesmo necessário que isso seja feito naquela região ou há alternativas? Isso é uma questão importante, porque às vezes você está diante de uma área, né, com potencial de produzir água, que é o caso, mas a exploração oferece risco para regiões que estão mais abaixo desta área, que quando você começa a extrair a água, né, mesmo que seja do subsolo, a água subterrânea, você pode diminuir a água dali para frente. Então, você está causando impacto ambiental das pessoas que dependem dessa água em áreas subsequentes. Estão vendo como não é tão simples quanto parece? Continuemos. E também a identificação, análise e previsão dos impactos significativos, positivos e negativos. Todo impacto ambiental nos parece assim como algo negativo, mas nem sempre é assim, né? Por quê, professor? Por que nem sempre é negativo? Vamos pensar numa área que já esteja depredada por algum motivo. Por exemplo, a seca, né? A falta de chuva, ela fez com que uma área que antes era floresta se transformasse numa região desértica. Suponhamos que uma empresa que explore turismo rural resolva fazer uma proposta de explorar esta área que hoje é um deserto e na proposta ela diga, olha, o impacto sobre a área será positivo, porque hoje a região é desértica, porque
o rio que passa na região, ele foi totalmente assoreado. Então, no meu projeto de explorar esta área, está lá, né, o desassoreamento do rio, que vai aumentar a água. Nós vamos criar um mecanismo de irrigação suficiente para que nós consigamos o reflorestamento da região, que é algo que nós precisamos para explorar aqui o turismo rural. Nós vamos desenvolver aqui, né, um trabalho de purificação e cuidado com a água, né, desse rio, e não só na área onde nós estamos, porque não resolve. Nós vamos começar isso lá na nascente do rio, que está a 2 quilômetros daqui, né, em parceria com as outras pessoas que exploram a mesma área, e isso vai gerar um benefício bastante positivo. Então vejam que há um impacto ambiental, mas nesse caso é um impacto positivo, tá bom? Tudo isso deve ser avaliado pelo EIA, Estudo de Impacto Ambiental. Vamos em frente. O RIMA, que é o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, ele reflete as conclusões do EIA, né? Do Estudo de Impacto Ambiental. Então, o RIMA, na verdade, ele deriva do estudo, ele é a conclusão do estudo que foi elaborado. O que o RIMA ele traz? Traz os objetivos, as justificativas, a descrição minuciosa do projeto, os prováveis impactos que são esperados, a caracterização da qualidade ambiental futura, o efeito esperado e as alternativas, além de outros aspectos. Por que eu destaco estes itens, né? O provável impacto, o EIA, né, irá determinar, olha, o provável impacto é esse. Mas enquanto empresa propositora da ação, eu preciso dar alternativas. Olha, vai haver sim o risco aqui de repente, parte da água mineral que eu estou extraindo, ela não se apresentar adequada para consumo, né? Um pH muito enfim, um pH não adequado, uma água de repente muito ácida, uma água saloba, que todo mundo fala, né, muitas vezes. Essa água eu tenho que fazer o quê? Não dá para eu devolver lá para o lençol freático, né? Impossível. Então essa água vai ter que ser devolvida para algum lugar. Então se eu apresento a alternativa, olha, eu vou canalizar isso lá para o lago, que hoje está praticamente, né, sumindo, vou arborizar o lago para onde eu vou devolver essa água, lá nós vamos criar peixes, esses peixes vão ser levados para o rio, vamos fazer o repovoamento do rio. Alternativas, né? Então não é porque a gente identificou um problema que o licenciamento não ocorrerá, mas a compensação deverá ser exigida. O RIMA vai dizer isso, tá bom? Vamos lá. Estimação dos eventos ambientais. Se há algo que a contabilidade está intrinsecamente ligada, é a questão da estimação dos eventos ambientais. Por quê? Cabe à contabilidade o estudo, registro e processamento e evidenciação de todos os fatos ocorridos na realidade da empresa que causam impacto no patrimônio, como é o caso das ações socioambientais. Então, a estimativa, mensuração, faz parte do trabalho da contabilidade. Mesmo que a contabilidade necessite de apoio técnico, mesmo que a contabilidade demande, né, por terceirização de laudos, ela precisará trazer essa mensuração feita por esses parceiros para dentro do patrimônio da empresa. Não tem como. Então, desta forma, a questão da estimativa passa a ser um fator fundamental para que o usuário da informação contábil saiba exatamente o impacto que aquelas ideias propostas, que aquelas ações que estão sendo propostas pelas empresas, tanto no sentido de exploração como no sentido, né, de alternativas que foram apresentadas, causam sobre o patrimônio. Vejamos.
Primeiramente, a valoração econômica do meio ambiente, conhecido pelas suas iniciais, né? Vocês já ouviram falar no VERA? Ó. Valor econômico do recurso ambiental. Então, o V e o A é valoração econômica. E o recurso ambiental, né? Recurso ambiental ou meio ambiente, né? Forma aqui a palavra VERA. O VERA, valor econômico do recurso ambiental, ele surge da necessidade de você dar valor, dizer quanto custa, né? Ou seja, qual é o valor monetário. Tudo na contabilidade, né, nós sabemos, precisa ser mensurado. Em qual moeda? Na moeda corrente do país no qual a entidade atua. Então, no caso do Brasil, nós vamos dar valor em reais, tudo bem? Então, há necessidade de você atribuir valor monetário, reais, ao quê? Aos recursos naturais e ao meio ambiente. Bem, agora vem a pergunta, prof, mas espera aí, como que eu vou dar valor a uma floresta? Como que eu vou dar valor a um mar? Como que eu vou dar valor a um rio? Bem, aí vem a solução, resultado da observação de todos os atributos. Atributos são características do meio que você está avaliando, né, dos recursos naturais que você está avaliando. Só a título de simplificação, imaginem que você, então, está ali precisando dar valor ao impacto da exploração da água mineral naquela região, naquela área ambiental que você, né, está propondo ali explorar. Quanto vale aquele lençol freático? Quanto vale a água armazenada ali? Para se saber, por exemplo, né, qual é o ativo que está em questão naquela área. Você vai ter que estimar. E como se estima? Vou dar um exemplo, né? Você sabe que um meio litro d'água, geralmente a garrafinha de 500 ml, também há de 1 litro, de 1,5 litro, 2 litros e assim 5 litros, né? Mas vamos pegar o padrão. Garrafinha de água mineral de 500 ml vale quanto no mercado? Isso é um atributo do produto depois que vai para o mercado. Vale R$2. Bem, se vale R$2 e eu sei que para produzir essa água eu precisarei da embalagem, eu precisarei, né, essa embalagem por sua vez tem ali a propaganda, né, da água mineral, por sua vez tem uma tampa. Isto é montado no equipamento que não pode nem ter contato, né, com agentes, né, que possam prejudicar, poluir essa água. Então, é feito por um equipamento. Um equipamento custa tanto, que é depreciável em X anos, então por mês tanto, a capacidade dele é de produzir X unidades de água mineral de 500 ml. Você chega ao valor que cada unidade, em tese, consome do equipamento, da embalagem, da tampa, do adesivo que vai por fora da garrafa, a mão de obra que opera o equipamento que faz o bombeamento da água para um reservatório, o tratamento que é feito na água para verificação de qualidade, para adequação de pH, né, clarificantes, enfim, todos os elementos que vão ali no processo de purificação da água para ela ser envasada, tudo isso é custo. E se vamos supor suponhamos que você chegou a um custo de R$1. Você está vendendo por 2, chegou a um custo total de R$1. Significa que a água que está lá, que é o teu insumo, deve custar algo em torno de R$1 cada 500 ml. Um engenheiro, né, formado justamente nesta área, vai medir. Olha, aqui tem um bilhão de litros d'água. 1 bilhão de litros d'água, portanto, 2 bilhões de garrafinhas podem sair dali. Portanto, no mínimo, 2 bilhões é o valor daquela água que está ali embaixo. Isso é estimativa, tá? Mas veja que eu estou estimando em parâmetros pela observação. Voltemos ao slide, vejam o que está escrito aqui, ó.
resultado da observação de todos os seus atributos. Atributos é a capacidade que esses recursos naturais têm de oferecer soluções para as necessidades humanas. Bem, além da questão da mensuração, nós temos os chamados indicadores ambientais. As empresas podem e devem divulgar esses indicadores, chamados de indicadores de ecoeficiência. Além dos indicadores de desempenho ambiental, que é específico, né, do setor. O que está querendo dizer aqui essa questão normativa, né? Eu divulgo os indicadores de ecoeficiência, que é uma visão mais ampla, sustentabilidade da empresa, mas eu também, muitas vezes, sou obrigado a divulgar indicadores da minha área. O meu indicador, por exemplo, de descarte da água que eu capto no subsolo. É um indicador específico de quem capta a água. Agora, o indicador relacionado à poluição gerada é um indicador geral, que vale para todas as empresas, tá certo? Então, eu tenho indicadores de ecoeficiência amplos e eu tenho os indicadores específicos de cada área. Vejamos, né, alguns dessas metas, né, desses objetivos que são medidos pelos indicadores. Por exemplo, foi possível reduzir o consumo de materiais com bens e serviços? Isso significa, eu consegui produzir melhor com menos consumo de matéria-prima? Ou consegui produzir melhor com a mesma matéria-prima, só que evitando desperdício e perda? Redução de consumo de energia com base em bens e serviços. Eu tenho equipamentos hoje que se classificam na letra A em termos de consumo de energia elétrica, segundo a classificação, né, que mede o consumo daqueles equipamentos. Já estou no top, né, já estou no limite. Redução sobre a dispersão de substâncias tóxicas. Eu tomei todas as iniciativas para reduzir a emissão de CO2 na natureza, né, no ar, na atmosfera. Consegui intensificar a reciclagem de materiais, as sobras, as perdas, podem ser recicláveis. Eu consegui maximizar o uso sustentável dos recursos renováveis, ou seja, evitarmos o uso de recursos não renováveis. Será que eu consegui trocar parte do meu consumo que era, por exemplo, de derivados do petróleo para energia elétrica? Eu consegui prolongar a durabilidade do meu produto para que se troque menos vezes e dessa forma eu evite a necessidade de produzir, né, agredindo mais o meio ambiente. Houve agregação de valor aos bens e serviços, ou seja, o mesmo bem e serviço, será que ele pode servir para mais de uma coisa, né? Ao invés de eu ter dois bens, com este bem eu consigo, o meu cliente, o usuário, o ser humano, né, que está aí dentro do contexto aí, do que nós chamamos aí de biosfera, né, onde a vida ocorre, ele está usando só um equipamento ao invés de dois, por exemplo, né? Gente, todos esses pontos são avaliados pelos indicadores. Quanto mais próximo as empresas estiverem de atender a estas demandas, melhor elas estarão ranqueadas. E mais próximo de ser uma empresa sustentável, elas estarão. Continuemos. E o Verra? Bem, a valorização econômica dos recursos ambientais é didaticamente desagregado, então vejam, didaticamente, para que a gente possa compreender o que é o Verra, nós vamos separá-lo em dois elementos. Primeiro, o VU significa valor de uso e o VNU significa o valor do não uso. Professor, mas peraí, o que é o valor de uso, então, e o valor do não uso? Já que o Verra, ele é a soma do valor de uso mais o valor do não uso. Bem, vamos colocar aqui uma legenda para facilitar a nossa compreensão. O VU, que é o valor de uso, ele representa o valor de uso direto
Quanto de água, já que a gente está usando o caso aí da água, exploração de água mineral, quanto da água será diretamente utilizada para consumo, né, da indústria que está fazendo ali o processo? Ou o valor de uso indireto. O que é o valor de uso indireto? Lembram-se das pessoas que dependem daquela bacia depois da indústria que está captando? Então é um valor de uso indireto, é o impacto sobre, né, a utilização daquele recurso, mas que vai afetar indiretamente outras pessoas. Mas o valor de opção em si, fazer o uso então daquele recurso, mesmo havendo, né, os impactos de outros, os impactos indiretos. Isso é o valor, né, considerado como valor de uso. E o não uso? Vejamos. O valor de uso, o VU, né, ele é atribuído pelo seu uso presente, ou seja, o uso hoje, ou também pela capacidade de geração de recurso futuro. Então, se hoje eu tenho uma bacia de 1 bilhão de litros de água, mas conforme eu vou retirando, ela vai se renovando, e essa renovação, ela certamente ocorrerá durante 10 anos, então eu vou analisar isso também, ou seja, a capacidade ou o potencial futuro. O valor de uso direto, a gente está, na verdade, falando desses elementos aqui, né? É atribuído em função do bem-estar que ele proporciona através do uso uso direto. Como nós falamos, o benefício que aquele item gera para a empresa que está explorando, para as pessoas que vão comprar a água, para as pessoas que vão ter acesso à água potável, né? O valor de uso indireto é atribuído quando o benefício do seu uso deriva de funções ecossistêmicas. Então, o benefício do uso depende, como nós falamos, as comunidades que estão, né, longe, não estão ali na circunscrição da indústria, vão se beneficiar de que forma dessa exploração? Vai haver a recuperação do rio. Opa, valor de uso indireto daquela região, tá certo? E o valor de opção é o valor que estão dispostos a pagar, né? Olha, eu analisei aqui, enquanto empresa, se vocês me autorizarem a explorar essa água, eu pago o direito de uso aqui para o Estado, que vai transformar em escola, em posto de saúde, enfim, vai devolver para a sociedade um valor de X, né? Isso a gente faz parcelado ou na forma de uma taxa específica, enfim, isso é negociável, mas isso é o valor de opção pelo uso daquele espaço. Tudo bem? Vamos em frente. O valor de não uso é simplesmente a existência, né? Sem nenhuma exploração. O VNE, ou o valor de existência, né, é aquele que está dissociado do seu uso. É o valor que a gente pode dar ao recurso sem que ninguém ponha a mão, né? Pelo simples fato dele existir. É uma questão muitas vezes até mesmo moral, cultural, tem um pouco a ver com a questão ética, altruísta, né? São aspectos assim muito subjetivos, né? Muitas vezes. Em relação aos direitos de existência das espécies não humanas ou da preservação de outras riquezas naturais. Isso é o valor do não uso. É mais ou menos como se eu perguntasse para alguém que mora numa cidade e que tem nessa cidade um lago, que esse lago seja assim, uma paixão da cidade. Chega lá no final de semana, o pessoal vai caminhar ao redor do lago. Chega no meio de semana, 5 horas da manhã, você já encontra pessoas caminhando lá no lago, né? Qual o valor que esse lago tem? Bem, para essas pessoas, eu tenho certeza que tem um valor muito grande, porque é o espaço que elas se utilizam para cuidar da sua saúde. E aí nós começamos a ter as derivações, né? O espaço está arborizado, se o espaço está bem cuidado, se a população não está jogando lixo, né, no lago,
são todos os aspectos, né, do valor de não uso, que é dele ficar quietinho lá, sem nenhuma intervenção negativa. Agora, as intervenções positivas, como cuidar do assoreamento, né, a arborização externa, para que por meio das raízes das árvores nós evitemos que a areia vá para dentro do rio, né, ou do lago, se for o caso, né? Então, é o bem ambiental lá, quietinho, sem ninguém colocar a mão. Ou seja, o valor, portanto, ambiental, o VERA, né, o valor econômico do meio ambiente, né, ou do recurso ambiental, ele depende desses dois fatores. De quanto custa ele quietinho e quanto custa se alguém pôr a mão, então, e começar a explorar aquela área. Vamos em frente. Transparência. Quando falamos em transparência, estamos falando em um papel que a contabilidade exerce de tornar público, evidenciar todos os detalhes que sejam significantes para que os usuários da informação tomem a melhor decisão quanto possível. Se nós estamos falando em sociedades anônimas de capital aberto, o que é interessante para o investidor? Saber, primeiro, se a empresa é rentável. Depois, saber se a rentabilidade que a empresa tem não deriva de uma exploração exacerbada dos recursos naturais, porque isto seria prejudicial para a indústria, seria prejudicial para a empresa no longo prazo. Então, uma segurança de longo prazo presume que a empresa tenha esta preocupação. Por isso, que a transparência quanto às questões ambientais fazem parte das obrigações da contabilidade. Vejamos. A transparência tem muita relação com algo que nós conhecemos no mercado por governança corporativa. A governança, ela compreende as práticas administrativas que visam o desempenho das empresas, ou seja, otimizar, melhorar, qualificar este desempenho com relação ao que ela propõe, ou seja, ao seu negócio, só que protegendo, veja só, protegendo ao mesmo tempo todas as partes interessadas. E quem são? O famoso stakeholder ou stakeholders, né? Proprietários, clientes, fornecedores, credores, funcionários, governos, facilitando que estes interessados tenham acesso, a palavra-chave aqui é acesso, às informações básicas da empresa. Desta forma, ainda, né? Além de fornecer o acesso às informações básicas, e aqui básica não é no sentido de relevante, né? Ah, isso é básico. Básico no sentido estrutural. As informações que demonstram a estrutura da empresa no sentido de estar com o seu modelo de gestão adequado às demandas do mercado. Vejamos. Quanto aos princípios de governança corporativa, nós podemos aqui destacar aqueles que são estabelecidos, estudados, aprofundados pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, que diz o seguinte, são 4 os princípios da governança. Primeiro, a transparência. Vejam que a transparência está, então, intrinsecamente relacionada com a questão da governança corporativa. A equidade. A equidade tem relação com o fato de nós termos que tratar todos os stakeholders da mesma forma. Não adianta nós fornecermos uma determinada informação para o banco e omitirmos dos acionistas. A contabilidade precisa cuidar para que as informações de fato sejam equitativas entre os interessados. A prestação de contas, eu preciso dizer para a sociedade, olha, eu estou junto com vocês explorando aí a nossa biosfera, né? a nossa
o nosso mundo, a nossa terra, né? Só que em contraprestação, olha, eu estou ajudando nisso, naquilo, em termos sociais, e nisso, naquilo, em termos ambientais. E, claro, demonstrar a responsabilidade corporativa. Não é apenas uma questão de prestar contas, mas da corporação, a organização demonstrar que ela se sente responsável pelo bem-estar social. Ela se sente responsável em fazer a parte dela. Ela, enquanto entidade, precisa ser transparente para que todos vejam o que, de fato, ela está fazendo, isso de forma equitativa, segundo o princípio, mas nunca se esquecendo de que a prestação de contas, porque isso é feito pela transparência, comprove apenas ou tão somente aquilo que de fato ela é responsável em termos socioambientais, em termos de finanças, enfim. Ela trabalha de forma otimizada, né? E é isso que lá atrás nós chamamos, por exemplo, de modelo de gestão. Aumento da eficácia, da eficiência do seu modelo de gestão. Vejamos. Os indicadores ambientais, nesse sentido, como que eu meço, né? A pergunta é essa. Como que eu meço se esse modelo está adequado? Como que eu meço se a prestação de contas está legal? Como que eu meço se a empresa está bacaninha, né? Em relação aí ao seu papel na sociedade? Pelos indicadores. Eu só consigo medir se eu tiver indicadores. Esses indicadores, eles são importantes no que tange a gestão ambiental. Abrangem o desempenho relacionado aos seguintes aspectos: ao insumo consumido, energia, material utilizado na produção, a água consumida e a produção que é o processo de modificação, né, o processo de industrialização da matéria-prima, como emissões de resíduos e efluentes. Vejam que aqui há uma preocupação, né, sobre dois aspectos importantes. Primeiro, dos materiais consumidos. O segundo, de como esses materiais são consumidos. Não apenas de como eles são consumidos, mas o que esta produção gera em termos de resíduo. Então, a preocupação não é apenas com a questão do produto final. A preocupação vem desde a origem da matéria-prima. Adiantaria nós termos um belo móvel de madeira nobre, derivada de reflorestamento, né? Se quando nós vamos analisar o processo de transformação desta madeira, nós vemos que são utilizados produtos químicos para melhorar, né, por exemplo, a durabilidade da madeira, e a empresa está jogando esse produto químico no esgoto. O que adianta, né, a preocupação com o reflorestamento se no processo produtivo você jogou químico no esgoto e não fez o tratamento adequado? Perceberam? Então, produtos, insumos, mas também com os processos produtivos. Vamos lá. Para Lagioia, em 2011, olha só, até o ano 2000, início do século XXI, só existia na extinta Bovespa, né, hoje B3, um segmento chamado de segmento tradicional de ações. Somente a partir desta década de 2000, portanto, século XXI, é que foram criados níveis diferentes de ações, ou seja, níveis diferentes de governança das empresas. Essas práticas estão relacionadas com um conjunto de regras e normas que as empresas precisam cumprir. A B3, né, hoje, que na verdade, aliás, nós tivemos essa pergunta, né, de vocês, o que é a B3? A B3, na verdade, é a antiga Bovespa, tá? Destinadas a oferecer maior transparência aos investidores, melhor preço versus o custo de captação para as empresas. Essa é a ideia
de você ter aí indicadores específicos. E esses indicadores são fundamentais, porque eles trazem uma mensagem para o público, né, de que está havendo por parte do mercado imobiliário uma preocupação em qualificar empresas que têm aquela responsabilidade, que é um dos princípios da governança corporativa, responsabilidade com a questão social e ambiental. Vejamos. Desde então foram criados, por exemplo, o novo mercado, nível 2, nível 1, o Bovespa mais, o Bovespa mais nível 2, que são todas iniciativas de estabelecimento de níveis de governança corporativa. Isso acabou, pela sua própria evolução, gerando alguns índices específicos. Bem, nós temos o Ibovespa, que é o índice geral das 50 empresas, né, que mais negociam ações na Bolsa, mas depois nós temos o índice de consumo, que já é uma segregação. Nesse índice de consumo, você está, no caso, contemplando empresas específicas, né, que representativas dos setores de consumo cíclicos e também dos não cíclicos. Consumo cíclico, aquilo que você consome, né, com grande frequência. Não cíclico é aquele elemento que você consome, bens duráveis, por exemplo, né, que demora muito para você consumir novamente. Os índices de ações de governança corporativa, o IGC, é um outro exemplo. É uma carteira teórica composta por ações de empresas que apresentem bons níveis de governança corporativa. Temos também o ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial, também uma carteira teórica, né, que mostra as ações das empresas com reconhecido comportamento com a responsabilidade social e empresarial. Há o papel aqui fundamental da contabilidade socioambiental, né? O índice de carbono, o ICO2, esse indicador é composto pelas ações das companhias que participam do índice Bovespa, o IBRX50, as empresas, né, as ações de empresas mais negociadas na Bolsa, que aceitam participar da iniciativa, né, de captura do CO2, algo tratado lá no protocolo de Kyoto e que representa uma luta, né, de todo o mundo para que pelo menos até 2050, nós tenhamos aí resultados positivos pela união de todos os interesses de todos os países e organizações destes países. Chegamos agora à resolução da situação problema. A questão aqui é como seria encerrado o exercício social sob a perspectiva da contabilidade ambiental. Bem, nós vamos trabalhar com um exemplo. Vamos lá. Assim como ocorre na contabilidade tradicional, para você fazer o encerramento do exercício de uma empresa, sob o ponto de vista da contabilidade socioambiental, você faz a identificação das contas de resultado, certo? Como é que você vai encerrar o resultado se não for por meio das contas de resultado? Dessa forma, as contas patrimoniais não participam, né, do encerramento do resultado. Caixa, bancos, enfim, essas contas. Depois que você separou as contas de resultado, você vai fazer a realização do encerramento por meio de lançamentos de débito e crédito numa conta que se chama ARE, a apuração do resultado do exercício. Para isso, claro, você identificou as contas de resultado. Vejamos aqui, no exemplo que nós estamos fazendo nessa situação problema aqui, né, estamos tratando nessa situação problema, vamos imaginar que as receitas ambientais totalizaram R$425 mil. Então, as receitas ambientais, R$425 mil. A conta de custos ambientais, que é o contrário, né, da receita, R$195 mil. Gente, assim como ocorre na contabilidade tradicional, que eu tenho as receitas operacionais e o custo das vendas, aqui eu tenho as receitas ambientais e os custos dessas receitas. Vamos ver.
Considere as demais contas de despesas ambientais. Olha, por exemplo, né? As duas primeiras que nós demos destaque, portanto, receitas ambientais, custos ambientais. Lembrando, né, que as receitas ambientais de natureza credora, custos e despesas natureza devedora. Despesas com salários ambientais, pessoal que você contratou para dar vazão às atividades relacionadas à proteção do meio ambiente, por exemplo. Auditorias necessárias para checagem se os processos estabelecidos para a preservação do meio ambiente estão sendo corretamente cumpridos. Se a redução prevista na emissão de CO2 de fato está ocorrendo, se a redução da emissão de resíduos na rede fluvial prevista está ocorrendo, isso se faz por meio de auditoria. Problemas que possam ter gerado multas ambientais, então despesas com danos ambientais. Por quê? Porque você precisa reparar o dano causado, é uma despesa. Despesa com educação ambiental, é necessário que todos falem a mesma língua no sentido do objetivo da empresa. Então a educação ambiental é fundamental. Despesas com perdas derivadas de questões ambientais, impostos, receitas ambientais, por exemplo, taxas que você paga para os institutos especializados, Instituto Agronômico, Instituto Ambiental, enfim, todos os institutos que cuidam dessas questões do uso, né, do espaço, né, da geografia de modo geral. Vamos ver mais. O próximo passo, depois de identificação das contas, assim como ocorre na contabilidade tradicional, você faz o lançamento contra a conta área. O que acontece? As receitas ambientais recebem um débito, ou seja, são encerradas, e o crédito vem para cá. Enquanto que todos os custos e despesas recebem um crédito, sendo que a contrapartida toda vem para cá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Que são, esses valores que vocês estão vendo aqui, nessa situação problema, são os valores que estão no nosso Razonete, que nós acabamos de apresentar. Ó. Tudo bem? Então aqui, se a gente fosse numerar, a gente teria 1, depois o 2, o 3, né? E assim sucessivamente, conforme apresentado aqui no nosso Razonete. Gente, qual é o resultado das ações ambientais da empresa? Olha, apesar de todos esses custos, apesar de todas as despesas, ela ainda teve um saldo positivo. R$ 45.200 de resultado na área ambiental, tá certo? Isso daqui não é um fechamento de exercício em separado, isso faz parte do processo de encerramento normal do exercício da empresa. Opa, chegamos no nosso momento de interação. É o momento em que vocês vão nos mandar as suas dúvidas, nós vamos ao nosso chat, vamos organizar essas participações de vocês e voltamos fazendo a resposta, né, a essas dúvidas e os comentários que forem necessários. Até daqui a pouco.
Muito bem, pessoal. Olha, primeiramente, obrigado pela participação de vocês, né? Tá bombando aqui o chat, né? Como diz, quem está acompanhando hoje o nosso chat é a Vivian Mantovani. Valeu, Vivian, aí por intermediar, né, a nossa participação dos alunos. Então, vamos aqui para as perguntas, né? Tentar aí esclarecer para vocês algumas questões. Primeiramente, participando aqui o pessoal de Barreiras, na Bahia. Um abraço para vocês de Barreiras. Obrigado aí pela participação de vocês. Olha, professor, o relatório de responsabilidade social é obrigatório para qual tipo de empresa? E as cooperativas de produção são obrigadas a apresentar o relatório? Vamos lá. Pessoal de Barreiras, então. Primeiro, se você tem uma empresa cooperativa que comercializa ações na Bolsa de Valores, ela faz negociações, capta recursos na Bolsa de Valores, se não pela cooperativa, mas por parcerias, enfim, né? Essa estrutura de cooperativa ela é específica, ela envolve reunião, por exemplo, de produtores, né? de áreas específicas, mas vamos pegar uma financeira, uma cooperativa financeira. Ela muitas vezes regida pelo Banco Central. Muitas vezes não, ela é regida pelo Banco Central, mas muitas vezes elas podem submeter o seu capital, parte do seu capital, à venda de ações. Quando ela faz isso, ela passa a ser regulada além, né, do Sistema Financeiro Nacional, ela passa a ser regulada pela Lei 6.404, né, que é a Lei das Sociedades Anônimas de Capital Aberto, passando a ser obrigatório a apresentação do relatório de sustentabilidade. Mas existem empresas que não são obrigadas e mesmo assim publicam. Por quê? Porque o relatório é positivo. Ela está fazendo com que os princípios que nós falamos sejam corretamente seguidos. Então, não necessariamente está obrigada, mas acaba fazendo a emissão, tá bom? Então, cooperativas é um caso muito específico, somente se houver essa relação com o mercado imobiliário por comercialização de ações. Do contrário, não estão obrigadas. E quem são? As empresas, hoje no Brasil, as empresas de capital aberto são obrigadas a apresentar o relatório de sustentabilidade. Valeu, Barreiras! Vamos em frente. São Bernardo do Campo, em São Paulo. Pessoal do ABC, né? Um abraço a vocês. Pessoal de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Perguntaram o seguinte, se a divulgação dos valores ambientais que a empresa gera é demonstrado no balanço social. Perfeito. Não apenas no balanço social, como em se tratando de relatório de sustentabilidade, não apenas o aspecto quanti, mas também o aspecto qualitativo são apresentados, né? Tanto um quanto o outro. Então, o aspecto qualitativo é apresentado para demonstrar que a receita gerada, suponhamos essa da situação, problema que nós resolvemos há pouco, 425 mil, derivou de um projeto que foi aprovado junto ao órgão de fiscalização ambiental e essa receita foi obtida a partir da venda do resíduo de madeira, né, na fabricação de imóveis. Esse resíduo de madeira está sendo usado na produção, né, de um subproduto que é vendido, portanto, né? Então, isso é uma receita ambiental. Eu estou evitando que o resíduo vá para a natureza. Então, lá no relatório você consegue explicar tudo isso, né, e não apenas pelo valor que está lá apresentado. Valeu, pessoal de São Bernardo do Campo. Pessoal de Capim Grosso, na Bahia, um abraço mais uma vez para o pessoal da Bahia, em especial agora para o pessoal de Capim Grosso. Obrigado pela participação de vocês. Pergunta se o balanço social, entre parênteses, relatório de sustentabilidade, parabéns, hein? Parabéns! Lembraram da aula passada quando nós falamos que, né, podem ser considerados aí como sinônimos. Muito bom. O relatório de responsabilidade social é obrigatório para qual tipo de empresa? Então, vai no mesmo sentido do pessoal de Barreiras, né, que fizeram essa pergunta. As empresas de sociedade anônimas de capital aberto são aquelas que estão obrigadas. Mas, repito, muitas empresas não obrigadas, geralmente as de grande porte, acabam fazendo a divulgação por interesse de mostrar essa responsabilidade, mostrar a governança corporativa, a transparência, né? A prestação de contas com a sociedade, porque isso é benéfico para elas.
e também para a sociedade, claro. Pessoal de Erechim, no Rio Grande do Sul, os gaúchos, né, do Rio Grande do Sul, um abraço a todos vocês. Erechim pergunta, professor, como se chega ao valor da receita ambiental? Você, na verdade, na contabilidade, separa, né, como se fosse uma tag, tá bom? Essas tags que a gente usa muito para comunicação, por exemplo, quando nós vamos publicar uma foto, não tem uma hashtag, né? O que é a hashtag nesse caso, aquele símbolozinho, né? É para você centralizar as publicações que você faz naquele motivo, naquela tag, naquela chamada momentânea, né? Hashtag Niver Erechim, por exemplo, né? Aniversário da cidade de Erechim, hashtag Niver Erechim underline 2021, suponhamos assim. Todo mundo que tirar uma foto em Erechim, nos pontos turísticos, quando coloca essa hashtag, o que você está fazendo? Você está centralizando as informações, né, a partir dessa hashtag. Na contabilidade é como se fosse isso, só que é feito dentro do sistema contábil. Então você diz lá, é receita ambiental? Você tem uma opção, né, sim ou não. De tal forma, quando você vai precisar emitir um relatório, você tem lá que aquela receita que foi gerada é ambiental, tá bom? Isso vale tanto para receita quanto para custos e despesas. Ou você também pode nomenclaturar, né? Fazer uma nomenclatura específica, receita ambiental e todos os lançamentos serem feitos diretamente nessa conta, ou seja, essa conta inteira é uma receita ambiental. Obrigado, pessoal de Erechim. Um abraço para vocês. Alfenas, Minas Gerais. Um abraço para vocês de Alfenas. O pessoal fala o seguinte, que os alunos do Polo, qualquer empresa pode ter esses tratamentos de contabilidade ambiental ou somente aquelas que têm algum ativo ou passivo ambiental. Olha, a pergunta de vocês é muito bacana, tá, pessoal de Alfenas? Porque é o seguinte, a gente pensa... e a dúvida de vocês justamente nesse sentido, que a gente só pode fazer contabilidade ambiental de grandes empresas que fazem grandes investimentos ambientais. Não, isso não é verdade. Mesmo empresas que de repente não têm uma ação muito contundente na questão socioambiental, ela paga salário. O fato de você pagar salário, empregar, dar emprego, é uma função social da empresa. Quando a empresa paga o imposto, é uma função social da empresa, porque esse imposto vai retornar para a sociedade. Quando a empresa ela paga um fornecedor, ela está alimentando um processo produtivo, além do dela. Isso é social, por isso a DVA, demonstração de valor adicionado. Tá bom? Muito boa a pergunta de vocês. Pessoal de Bandeirantes, no Paraná, um abraço para vocês de Bandeirantes, no Paraná. Boa noite, professor. Os alunos perguntam qual seria a obrigatoriedade da publicação do relatório de responsabilidade social. Olha, o relatório ele é publicado anualmente junto com o encerramento das demonstrações por ocasião do encerramento do exercício. Beleza, pessoal de Bandeirantes? É isso? Bandeirantes, no Paraná. Grande abraço a vocês. Vamos em frente agora, né? Que senão nossa aula não termina corretamente. Vamos lá. Aspectos da divulgação das informações socioambientais. Pessoal, agora chegamos a um ponto muito importante. Afinal, o que a legislação diz, então, que deve ser feito? No Brasil, a NBCT 15, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica, número 15, estabelece os procedimentos de como a contabilidade vai evidenciar, então, as informações de natureza socioambiental. Lembremos, então, NBCT 15. Ela destaca, por exemplo, né, as informações de natureza social que devem, e ambiental, claro, né, que devem ser publicadas pelas empresas. Em qual instrumento? No balanço social, né? Balanço social, relatório de sustentabilidade, né? Relatório socioambiental, né? E o que orienta essa norma? O princípio da transparência. Quando nós falamos em governança corporativa, né, um dos princípios que norteiam a governança corporativa é justamente da transparência. É justamente você tornar pública a informação que interessa a todos. E lembrem-se da equidade, além de tornar pública de forma equitativa entre todos que se interessam por esta informação. Vejamos. Normalmente, as informações nessa área socioambiental, né, elas estão num instrumento chamado de DINS. DINS é demonstração de informação de natureza social. Mas
geralmente, isso em termos internacionais, por exemplo, mas no Brasil nós temos uma adequação muito profunda no balanço social que acaba contemplando, né, as informações de natureza social na DINS. Agora, além do balanço social, a demonstração do valor adicionado, ele vai ter aquela pegada, né, social. Como nós falamos, houve até uma pergunta, né, no sentido de, somente empresas que investem no meio ambiente? Não. A própria DVA demonstra, se a empresa não investiu nada no meio ambiente, mas ela vai demonstrar lá as questões que ela fez em termos sociais. Então, o balanço social tem também o nome já diz, né, social, de interesses da sociedade. Além disso, né, como vocês viram aí no slide, nós temos a questão do relatório de administração, que vai explicar como a empresa pensa o meio ambiente, como ela pensa a questão social e o que ela tem feito. Então, é um relatório aí bastante importante também nesse sentido. Demonstrações. Justamente, quando falamos de demonstrações, estamos falando no instrumento que a contabilidade utiliza para evidenciar as informações socioambientais. Está aí a nossa lista, né, de documentos importantes no sentido da contabilidade ambiental. A contabilidade ambiental deve estar focada no balanço social, no relatório socioambiental ou relatório de sustentabilidade, que muito provavelmente vai substituir essa visão do balanço social. Nós teremos apenas um grande relatório, né, contemplando, mas isso ainda está em processo. A regulamentação brasileira específica, NBCT 15, não se esqueçam disso, e a DVA, demonstração do valor adicionado. São os principais instrumentos, né, relacionados à contabilidade ambiental. E aí nós podemos perguntar, né, professor, mas o que esse balanço social traz? Ele traz, na verdade, a prestação de contas da empresa para com a sociedade, principalmente sob o aspecto da responsabilidade que ela tem no uso dos recursos ambientais. Por isso que ele, como nós destacamos, ele é conhecido como relatório de sustentabilidade, como relatório de responsabilidade social, como relatório socioambiental. São várias denominações que acabam nos levando ao mesmo aspecto, né? Prestação de contas para com a sociedade, tanto de ações de interesse social, como ações ambientais que também são de interesse social. Desde uma creche que a empresa incentiva, até mesmo o uso de um recurso natural que a empresa faz, mas que em contrapartida ela cuida né, de outros aspectos do meio ambiente. Tudo isto faz parte do espectro de interesse da sociedade, porque tem a ver com a nossa biosfera, com a nossa área de sobrevivência, de vida, né? Vejamos. Em agosto de 2004, o CFC, né, por meio da resolução 1003, então aprova a NBCT 15, que traz os procedimentos relativos às informações de natureza social e ambiental. É isso que a NBCT traz. Ou seja, juntamente com esta visão do balanço social, relatório de sustentabilidade, em 2007, por meio da Lei 11.638, lembremos que a Lei 11.638 é a lei que alterou vários aspectos importantes da Lei 6.404, que é a Lei das SAs. Justamente em 2007, por meio da 11.638, surge a obrigatoriedade da DVA. Vejamos. A DVA é a demonstração de valor adicionado, em decorrência justamente de termos alterado as demonstrações obrigatórias trazidas pela Lei 6.404 de 76. Quando então entra em vigor? No exercício de 2008. A partir do exercício de 2008, as empresas de capital aberto, as sociedades anônimas, passam a ter que divulgar também a DVA, além do balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa
também a demonstração do valor adicionado. Além, claro, do relatório de sustentabilidade, o balanço social, já que a DVA está dentro dele, né? Faz parte de todo esse contexto. Vamos lá. É possível, por meio do balanço social, né, você utilizar os indicadores. Como nós sempre falamos, não adianta a empresa fazer, se ela não provar por meio dos indicadores, né, o quanto ela está evoluindo naquilo que ela se propôs. A função básica é que você reúna os indicadores e os divulgue. Sabe a palavra que representa a divulgação? É o disclosure. O disclosure, ele representa evidenciar, tornar público. E a gente não tem uma tradução exata para o português, tanto é que a gente usa a palavra, né? Vamos estudar o disclosure, que na verdade é a capacidade que a contabilidade tem de tornar pública a informação. O mais próximo que nós temos é a evidenciação. Só que a evidenciação seria mais ou menos você, né, evidenciar um fato. Olha, aqui está o saldo atual do caixa, e aí você tem a demonstração dos fluxos de caixa que prova como que se chegou a esse saldo. Isso é evidenciar, evidência, vem do sentido de investigação, né? O disclosure é mais do que isso. Ele é como um aprofundamento, né, na informação, para que o público externo entenda o que está acontecendo ali. É um pouquinho mais do que evidenciação, mas a gente pode utilizar como um sinônimo, né, como algo similar. Vamos em frente. Bem, a DVA, ela vai apresentar dois lados. Demonstração do valor adicionado, ela vai apresentar o que a empresa gerou de riqueza, que são as receitas, claro, que ela teve. Então, a riqueza que foi gerada pela entidade. E do outro lado, ou seja, na segunda parte dela, a riqueza que a entidade distribuiu. Agora vem a prestação de serviço. Quanto que eu paguei de pessoal e encargos? Vejam, empregabilidade e impostos que retornarão para a sociedade. Impostos, taxas, contribuições. Quanto que eu remunerei o capital do sócio? Sócio é gente, sócio é indivíduo, sócio é sociedade. E se é sociedade, quanto que eu remunerei o indivíduo, que é de interesse da sociedade como um todo. Também terceiros, meus fornecedores, que fazem parte de outros processos, que empregam outras pessoas. Quanto que eu gerei de lucros ou prejuízos? Quanto que eu distribuí desse lucro ou desse prejuízo? É isso que a DVA faz, é isso que a DVA proporciona, que a gente tem então acesso a essas informações. Isso é disclosure, é nós prestarmos contas, dizermos aqui viemos e onde pretendemos chegar, né, neste ciclo de publicações. Olha, melhorei isso, melhorei aquilo. Esses são os indicadores que a contabilidade socioambiental proporciona. Vejamos mais. Evidenciação. Evidenciação representa o fechamento de um ciclo, né? Então, você fecha o exercício social, fecha o ciclo financeiro operacional e a contabilidade vai, portanto, evidenciar por meio de um instrumento, que é a demonstração dos resultados, demonstração financeira, né, como balanço, como a demonstração das mutações do patrimônio líquido, enfim. E aqui está a questão principal, né? Cabe à entidade, cabe à contabilidade, tornar viável as análises. O que mais importa não é a demonstração em si, mas o que ela traz de informação que vai afetar a decisão do seu usuário. Por isso, a contabilidade socioambiental tem essa prerrogativa de evidenciar a informação socioambiental para que a entidade possa prestar conta com a sociedade e a sociedade possa compreender, então, o papel da entidade, né, em todo aquele contexto. Vamos em frente. Para a contabilidade evidenciar, o que ela precisa? Registrar, escriturar e, claro, levantar as demonstrações contábeis financeiras. Daí, nós temos as demonstrações contábeis socioambientais que nós já apresentamos aqui, né? Bem, no que tange ao balanço social,
ele vai permitir que a gente analise uma série de indicadores. Por exemplo, indicadores de caráter econômico, rentabilidade, o que a empresa proporcionou de geração de riquezas, né? Que tem, claro, assim, muita importância para a sociedade, porque sobre a receita, sobre o lucro, nós pagamos impostos, né? Os indicadores de caráter social, quanto que a empresa investiu, né, na empregabilidade, quanto que a empresa investiu no aspecto de bem-estar social, né? Será que a empresa, por exemplo, ela ajudou na reforma de uma escola, criou uma creche, criou um transporte gratuito, né? Tudo isso é caráter social. E, claro, os de caráter ambiental. Isso representa, a contabilidade deve evidenciar, né, o quanto que a empresa, então, promoveu, mas que tenha essa pegada ambiental. Que aí pode ser despoluição, reflorestamento, ações de educação ambiental, enfim, tudo que esteja relacionado à área ambiental. Os indicadores, justamente os ambientais, né, eles estão associados a dois aspectos, produção e consumo. O consumo tem relação diretamente ao que a sociedade, os clientes consomem do produto da empresa. Isso precisa ser socialmente correto, né, e ambientalmente correto, mas também como os derivados da produção. Aí vem, por exemplo, resíduo, vem o quanto de CO2 é jogado na natureza, no ar pela empresa, isso é a produção. Mas o consumo também é relacionado ao consumo da matéria-prima que vem antes da produção. Então nós temos um consumo antes da produção, a produção e um consumo depois da produção. Tudo isso faz parte dos indicadores importantes, né, sobre os aspectos ambientais. Eles são frequentemente analisados sob o aspecto de intensidades, como intensidades de emissões, intensidade de utilização dos recursos, chama exaustão, né? As tendências, as evoluções dentro de um determinado período. Eles evidenciam progressos, olha só, né? Olha, a empresa progrediu, que bacana. Por exemplo, o último estudo, o último relatório de sustentabilidade, aquele rio, né, que passa na cidade, enfim, tinha lá uma população de peixes estimada em X toneladas. Hoje, um ano depois, com as ações que a empresa proporcionou, esse é X mais o percentual de evolução. Olha que bacana, né? É um exemplo de indicador de ação positiva ambiental da empresa, que a contabilidade mensura, que a contabilidade evidencia. Disclosure, né? Mostrar, evidenciar, tornar transparente. Alguns indicadores importantes, ó. O indicador investimento ambiental, indicador investimento ambiental no nível operacional, esse de cima é no nível amplo, no nível geral. O indicador diminuição do patrimônio dos acionistas em decorrência dos fatores ambientais. Vejam que eles são indicadores muito similares aos indicadores econômicos, ó. Quanto que eu investi dividido pelo ativo. Quanto que eu investi em prevenção dividido pelo imobilizado? Quanto que eu tive de perda versus o patrimônio dos sócios? São as formas de cálculo, né, dos respectivos indicadores. Indicador de perda ambiental. Então, é a perda ambiental pelo total do ativo que a empresa tem. Custos ambientais operacionais. É a divisão dos custos ambientais pelas receitas operacionais. Esses indicadores, na verdade, servem como parâmetros, né? Que a gente vai comparando à medida com que os anos vão passando, e são esses indicadores que evidenciarão. A empresa melhorou, a empresa piorou, tá bom? Vejamos mais. As despesas ambientais das operações. Divide as despesas ambientais pelas receitas operacionais. Prevenção e valor adicionado. Os gastos totais com prevenção e o valor adicionado total que está lá na DVA. Remediação e prevenção. Gastos com remediação, gastos com prevenção. É a relação entre você prevenir ou remediar. Então, você divide o que gastou para remediar versus o que você gastou para prevenir. Ok? Chegamos agora à resolução da situação problema. Vamos falar sobre o disclosure, né, que a gente
comentou ser uma palavra muito importante, mas disclosure representa divulgação, né? Agora, não é qualquer divulgação de informação, é aquela que, de fato, vai modificar a decisão do usuário da informação. Ela tem muito a ver com transparência, que é um dos princípios da governança corporativa, em relação a quem? Aos agentes sociais, né? Isso é o que nós chamamos de disclosure. O balanço social, ele representa, né, aqui pela APIMEC, Associação dos Analistas Profissionais de Investimento no Mercado de Capitais, que já discutia desde 99, né, ele passa a exigir a publicação do balanço das empresas que desejam participar, por exemplo, do Prêmio Companhia Aberta da associação. Aqui a demonstração de que tudo isso que nós estamos discutindo, aprendendo, tem a sua função prática. Lembram-se, quando nós falamos que às vezes eu nem sou obrigado, mas prefiro divulgar, um prêmio como esse pode ser de interesse da empresa. Em 99, a APIMEC, né, sugeriu à BMF Bovespa, hoje B3, tá, a criação de um índice que congregasse empresas com práticas sustentáveis, surgindo aí o ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial. Para isso, essas empresas são obrigadas a publicar anualmente o relatório de sustentabilidade. Aí dentro, nós temos a DVA, né, como já destacamos. E o que mais derivou disso? Vejamos. Primeiro, que passaram a ser obrigadas, né, a emitir informações de base em relação a outros setores da organização, né? Informações provenientes dos outros setores que afetam a organização, o que ela afeta e como ela é afetada. E a difusão de documentos que destinem, inclusive, a visão do exterior sobre a empresa. Transparência em todos os seus sentidos. Chegamos agora ao momento de interação, vou dar um pulinho no chat. Temos um minutinho aí, né? Algo, não muito tempo, mas vamos ver aqui se a Vivian nos compartilhou. Sim, temos aqui o pessoal de Pedro, no Piauí. Um abraço a vocês de Pedro, no Piauí. Obrigado pela participação. Polo de Pedro II, né? No Piauí. A exploração de recursos naturais, muitas vezes, sem responsabilidade, teria uma fórmula que realmente avalie esses recursos naturais de fundamental importância para o meio ambiente de forma justa. Não há uma fórmula padrão, né? Como a gente viu lá o Vera, valor econômico dos recursos ambientais, são todos estimativas, mesmo porque nós não estamos tratando de algo objetivo, né? Quanto vale, por exemplo, né, um pé de limão que está plantado no fundo da sua casa, que quem plantou foi um avô que já é falecido e que você cuida daquele pé de limão, lembrando, né, tendo uma lembrança do seu avô. Não há preço, né, objetivo nesse recurso ambiental, por exemplo. O que seria se alguém falasse, olha, eu vou cortar o pé de limão? Você ficaria certamente muito chateado. Então, o valor disso é muito subjetivo, tá bom? Não há uma fórmula objetiva. Pessoal, infelizmente chegamos aqui ao limite, né, do nosso tempo, mas olha, que bacana a participação de vocês mais uma vez, né? O chat aí com muitas informações importantes, muitas informações bacanas. E eu só tenho a agradecer a participação de vocês, porque isso ajuda aqui, né, no esclarecimento. Por meio das dúvidas de vocês, a gente também esclarece conteúdos que às vezes, né, geram dúvidas mesmo. É uma área bastante rica em informação. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Nos vemos no chat atividade. Até a próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.